Olá, alunos, estudantes, tudo bem? Eu sou a Prof. Fernanda e o tema abordado nesta aula será os termos essenciais da oração, o sujeito. É muito importante lembrar que para que a análise sintática seja possível, é necessário termos uma oração. Para ter uma oração, é necessário um verbo, como no exemplo. Maria é bonita. Quem é bonita? Maria. Maria é o sujeito da nossa oração. Uma dica para achar o sujeito é olhar para o verbo e fazer as perguntas quem ou o que. Como no exemplo, João correu muitos quilômetros. Quem correu muitos quilômetros? João. João é o sujeito da nossa oração. Se você iniciar fazendo isso, a classificação do sujeito ficará mais fácil. O sujeito simples é composto de apenas um indivíduo e, consequentemente, um núcleo, ou seja, apenas um elemento executa a ação verbal, como no exemplo, Marisa tomou banho. Quem tomou banho? Marisa. Marisa é sujeito simples e, consequentemente, o núcleo do sujeito da nossa oração. O sujeito composto é formado de dois ou mais indivíduos, consequentemente, dois ou mais núcleos, ou seja, dois ou mais indivíduos que executam a ação verbal. Como no exemplo, todos os natais, Gabriela e Ana vão para a casa de seus avós. Quem vai para a casa de seus avós? Gabriela e Ana. São dois substantivos próprios fazendo a ação verbal. Gabriela e Ana são o sujeito composto da nossa oração. O núcleo é Gabriela / Ana, se você tiver que classificá-lo. O E não pode entrar junto, ele só serve de conjunção, ligando os dois elementos para que a frase faça sentido. Sujeito oculto não aparece na oração. Temos alguém que executa a ação verbal, mas não está presente atribuído a um termo, a uma palavra. Como que eu sei disso? Através da desinência verbal. O que é desinência verbal? É a finalização do meu verbo. Por exemplo, falaste muito bem ontem à noite. Falaste. A desinência verbal, que está sublinhada em laranja, é o que designa o meu sujeito. Tu falaste muito bem ontem à noite. Tenho uma dica para o sujeito oculto. Toda vez que você puder atribuir os verbos aos pronomes eu, tu, ele ou ela, nós e vós, será sujeito oculto. O único que não entra nesse caso são os verbos atribuídos ao sujeito eles ou elas. E vai ficar claro no nosso próximo tipo de sujeito o porquê dele não ser sujeito oculto neste momento. Sujeito indeterminado, ele não aparece explícito na oração por não saber ou não querer classificá-lo. Como eu posso dizer isso? Pense no exemplo. Roubaram minha carteira. Quem roubou minha carteira? Eu não sei, eu não conheço. Eu não consigo dizer. Eu sei que foi alguém que roubou. Então, eu não sei ou eu não quero determinar. Para que exista um sujeito indeterminado, só podem acontecer duas ocorrências. A primeira delas, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, o eles ou o elas, que foi o caso que eu falei anteriormente. Ele não se encaixa no sujeito oculto. Ele será um sujeito indeterminado. Como no exemplo, levaram o meu lápis. Quem levou? Eu não sei dizer. Eles levaram o meu lápis. Ele levou o meu lápis. Eu não sei dizer quem foi. Nesse caso, temos um sujeito indeterminado. Porém, se o eles vier marcado na frase, como no exemplo, eles comeram todo o bolo. Esse eles será sujeito porque ele está marcado ali. Se eu tirar esse eles e colocar comeram todo o bolo, o sujeito passa a ser indeterminado. A segunda ocorrência do sujeito indeterminado é quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular mais o se. Esse se chama índice de indeterminação de sujeito. Ele vai deixar o meu sujeito indeterminado, como no exemplo. Acredita-se na existência de discos voadores.
Quem acredita? Eu não sei. Eu não saberia dizer quantas pessoas acreditam. Esse se fará com que o meu sujeito se torne um sujeito indeterminado. O sujeito inexistente pode acontecer de 3 formas diferentes. Vejamos a primeira delas. Verbos que exprimem fenômenos da natureza, como no exemplo: choveu muito em São Paulo. Eu não tenho a quem atribuir a ação de chover, portanto, ele se torna um sujeito inexistente. Porém, temos uma dica. Se o fenômeno da natureza for empregado com sentido figurado, passaremos a ter um sujeito, como no exemplo: na comemoração choveu confete. O que choveu na comemoração? Confete. Nesse caso, o verbo chover está com sentido figurado, porque quando chove, se espera que caia água. E estamos falando que caiu confete, sentido figurado. Então, nesse caso, o que choveu? Confete. Confete é o sujeito da oração. A segunda ocorrência para o sujeito inexistente é o verbo fazer, ser e estar, com sentido de tempo decorrido ou clima, como nos exemplos. Faz 2 anos desde a minha formatura. Tempo decorrido. É 1 hora. Isso é questão de tempo. Está muito frio. Questão de clima. A terceira e última ocorrência para o sujeito inexistente é o verbo haver, com sentido de tempo transcorrido ou no lugar do verbo existir. Há dias não chove, dizendo que faz alguns dias que não está chovendo. Então, com sentido de tempo transcorrido. Havia muitos alunos na sala. Existia muitos alunos na sala, com o sentido de existir. Nesses 2 exemplos, o meu sujeito é inexistente. Você deve ter reparado que ao longo do vídeo, nos sujeitos simples e composto, eu também falei sobre o núcleo do sujeito, que também é um elemento da análise sintática. Então, além de você aprender a classificar o sujeito, você conseguiu classificar mais um termo da análise sintática, que é o núcleo. O núcleo sempre vai ser em relação ao elemento principal, como no exemplo: a casa é bonita. O que é bonita? A casa. A casa é o meu sujeito simples, porém o núcleo é só o nome principal, casa. Casa é núcleo do meu sujeito. O João é rebelde. Quem é rebelde? O João. Núcleo do meu sujeito? João. Ou seja, aqueles a mais, os artigos, os numerais, os pronomes que vierem junto com o meu substantivo principal, eles são deixados de lado na hora da classificação do meu núcleo do sujeito. Outra coisa importante para prestar atenção na análise sintática é que, com exceção do sujeito simples e do sujeito composto, os meus outros tipos de sujeito, ou seja, sujeito oculto, sujeito indeterminado e sujeito inexistente, eles não terão termos ou palavras atribuídas ao sujeito e ao núcleo do sujeito. Consequentemente, quando eu tiver esses 3 tipos de sujeito, toda a minha oração será predicado. Queridos alunos, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre o que é o sujeito. Acompanhe a segunda parte dessa aula sobre a classificação do predicado e tenham um bom estudo.